Você já olhou para a condição espiritual do mundo hoje e sentiu como se estivesse olhando para um cemitério? Não apenas a óbvia decadência moral e a rejeição a Deus que vemos em todos os lugares, mas algo mais profundo e preocupante. Já notou como até mesmo muitas igrejas se sentem espiritualmente sem vida, como inúmeros crentes parecem estar praticando a fé sem nenhum fogo real ou convicção queimando em seus corações? Como famílias que antes oravam juntas agora mal falam de Deus? Como nações inteiras que foram fundadas em princípios bíblicos agora zombam da simples menção do nome de Cristo? Se você já sentiu essa desolação espiritual, se já se perguntou se Deus abandonou seu povo ou se o reavivamento ainda é possível, então precisa ouvir o que o Senhor revelou ao profeta Ezequiel há mais de 2.500 anos. Porque o que você está sentindo não é o fim da história de Deus. É o cenário para a mais poderosa demonstração do poder divino da ressurreição que o mundo já testemunhou. O profeta Ezequiel não era estranho à desesperança. Ele vivia no exílio, observando sua amada Jerusalém em ruínas, vendo o povo escolhido de Deus disperso como ovelhas sem pastor. O templo foi destruído, o sacerdócio foi quebrado e parecia que todas as promessas que Deus fizera a Israel haviam se transformado em pó. Foi nesse momento de absoluto desespero espiritual que a mão do Senhor desceu sobre Ezequiel, e o Espírito o transportou para um vale que mudaria para sempre a nossa compreensão do poder de Deus para trazer vida da morte. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe nessa profecia. Ezequiel não estava apenas tendo uma visão sobre o antigo Israel. Ele estava sendo apresentado ao plano de como Deus opera em cada geração, especialmente nos últimos dias antes do retorno de Cristo. A visão começa com Deus colocando Ezequiel no meio de um vale, e a primeira coisa que ele nota é que esse vale está cheio de ossos, não apenas alguns restos espalhados, mas uma multidão avassaladora de ossos humanos cobrindo toda a paisagem até onde a vista alcançava. A Escritura nos diz que esses ossos estavam muito secos, o que significa que estavam lá há muito tempo. Não havia carne, nem tendões, nem sinal de vida. Apenas os restos branqueados do que outrora fora um poderoso exército, agora reduzido a nada além de um cemitério de ossos sob o sol escaldante. Consegue imaginar se naquele lugar o silêncio seria ensurdecedor? O cheiro da morte seria avassalador. Cada passo lembraria que aquele era um lugar onde a esperança havia morrido. Mas então Deus faz a Ezequiel uma pergunta que ecoa através dos tempos e terras, diretamente em nosso momento presente. Filho do homem, poderão estes ossos viver? Pense nessa pergunta por um momento. Deus não está perguntando se é provável ou mesmo possível de uma perspectiva humana. Ele está perguntando se Ezequiel acredita no Deus do impossível, o Deus que trouxe luz às trevas e soprou vida ao pó. A resposta de Ezequiel revela o cerne da verdadeira fé. Ó soberano Senhor, só tu sabes. Ele não presume entender como tal milagre poderia acontecer, mas também não limita Deus. Ele coloca a questão de volta nas mãos daquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Deixe-me fazer uma pausa aqui e falar diretamente ao seu coração, porque sinto que alguns de vocês que estão assistindo agora estão vivendo em seu próprio vale de ossos secos. Talvez seja o seu casamento que parece espiritualmente morto, onde vocês oravam juntos, mas agora mal conseguem conversar sobre fé. Talvez sejam seus filhos que foram criados na igreja, mas se afastaram de Deus e parecem completamente insensíveis às coisas espirituais. Talvez seja o seu próprio relacionamento com o Senhor, onde a oração parece vazia, a adoração parece mecânica e você se pergunta se, de alguma forma, ultrapassou a capacidade de Deus de reavivar sua alma. Ou talvez você olhe para sua nação, sua comunidade, sua igreja, e não veja nada além de secura espiritual por onde quer que olhe. Se algo disso ressoa com a dor em seu coração, quero que saiba que você não está sozinho neste vale e, mais importante, você está prestes a testemunhar porque Deus permitiu que você visse a devastação antes de lhe mostrar o seu poder de ressurreição. Nos comentários abaixo, quero que você digite estas palavras: Senhor, dá vida ao que parece morto em minha vida. Não digite mecanicamente. Ore enquanto escreve, crendo que o mesmo Deus que falou àqueles ossos antigos está falando sobre a sua situação agora mesmo. Sua oração pode ser exatamente o que encoraja alguém que se sente cercado pela morte espiritual. Às vezes, precisamos ouvir outros clamando a Deus antes de encontrarmos a coragem de crer que Ele ainda realiza milagres. O que acontece a seguir na visão de Ezequiel é uma das demonstrações mais dramáticas do poder de Deus em toda a Escritura. O Senhor ordena ao profeta que profetize aos ossos, que anuncie vida sobre a morte, que declare a palavra de Deus sobre circunstâncias desesperadoras. E quando Ezequiel começa a profetizar, algo extraordinário começa a acontecer.
Há um ruído, um som de chocalho que começa a ecoar pelo vale. Os ossos começam a se mover em direção aos ossos, encontrando seu devido lugar. Os tendões aparecem, depois a carne, depois a pele cobre os corpos recém-formados. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora. Mesmo depois de toda essa reconstrução sobrenatural, mesmo depois que os corpos parecem completamente humanos novamente, ainda não há fôlego neles. Eles parecem vivos, mas ainda estão mortos. É aqui que a profecia revela uma de suas verdades mais profundas sobre o reavivamento espiritual. Veja bem, Deus estava mostrando a Ezequiel que há uma diferença entre reconstrução religiosa e ressurreição espiritual genuína. É possível ter todas as formas externas de fé, todas as estruturas e aparências corretas, e ainda assim ser espiritualmente sem vida. Quantas igrejas hoje parecem organizadas e bem estruturadas por fora, mas carecem do sopro do Espírito de Deus? Quantos crentes têm sua estrutura teológica nos lugares certos, conseguem recitar todas as doutrinas corretas e manter todos os comportamentos religiosos adequados, mas não têm vida espiritual real fluindo através deles? É por isso que Deus exigiu uma segunda palavra profética. Ezequiel teve que profetizar novamente, desta vez para o próprio fôlego, invocando o Espírito de Deus para vir dos quatro ventos e soprar vida nesses corpos reconstruídos. Quando aquele sopro divino penetrou naqueles corpos, a Escritura diz que eles voltaram à vida e se levantaram, um exército extraordinariamente grande, não apenas indivíduos restaurados à vida, mas uma força unificada preparada para a batalha, pronta para cumprir os propósitos de Deus na terra. Este é o padrão do verdadeiro reavivamento. Primeiro, Deus reconstrói o que foi quebrado e disperso, trazendo ordem ao caos. Depois, Ele sopra seu espírito nessa reconstrução, trazendo vida, poder e propósito. E observe que o resultado não é apenas restauração pessoal, mas força coletiva. Deus não revive apenas indivíduos. Ele cria exércitos de crentes equipados para avançar seu reino na terra. O momento dessa profecia é crucial para entender o que Deus está fazendo em nossa geração. Ezequiel recebeu essa visão durante o exílio na Babilônia, quando parecia que a aliança de Deus com Israel havia sido completamente quebrada. O povo havia sido infiel, a nação havia sido destruída e eles estavam espalhados entre povos pagãos que adoravam falsos deuses. De todas as perspectivas humanas, a história havia terminado. As promessas haviam falhado. A aliança havia sido quebrada. O povo estava praticamente morto. Mas Deus estava mostrando a Ezequiel que o exílio não era o fim da história, era o prenúncio da ressurreição. A dispersão não era apenas um castigo, era uma preparação para uma reunião maior. Quando olhamos para o cumprimento literal desta profecia, vemos um dos eventos sobrenaturais mais notáveis da história moderna. Por quase 2000 anos, o povo judeu esteve espalhado pela terra, perseguido, oprimido e aparentemente sem qualquer esperança de retornar à sua terra natal. Muitos teólogos e estudiosos acreditavam que o tempo de Israel havia terminado, que a igreja os havia substituído permanentemente no plano de Deus. Mas em 14 de maio de 1948, algo aconteceu que abalou o mundo teológico. Israel tornou-se uma nação novamente. Os ossos que haviam sido espalhados pelos vales da Europa, Rússia, Oriente Médio e além começaram a se juntar. Judeus começaram a retornar à terra de seus pais de mais de 100 países. A língua hebraica, que estava morta há séculos, foi revivida. Cidades que estavam em ruínas há milênios foram reconstruídas. O deserto começou a florescer novamente. Mas aqui está o que é ainda mais notável. Essa restauração física foi apenas o começo do que Deus prometeu por meio de Ezequiel. O profeta deixou claro que haveria duas fases nessa ressurreição. Primeiro, os ossos se juntariam e seriam cobertos de carne, mas ainda estariam espiritualmente mortos. Então, em uma segunda fase, Deus colocaria seu espírito dentro deles e eles verdadeiramente viveriam. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que estamos testemunhando a primeira fase dessa restauração e que a segunda fase, o despertar espiritual de Israel, ainda está por vir. Isso explica por que Israel existe hoje como uma nação moderna com incríveis capacidades militares e tecnológicas, mas a maioria do povo judeu ainda rejeita Jesus como seu Messias. Os ossos se juntaram, mas ainda guardam o sopro do Espírito de Deus. Esse padrão de restauração física seguido de reavivamento espiritual não se limita a Israel. Na verdade, é o modelo de como Deus opera em todos os contextos onde a morte reinou. Pense em sua própria jornada espiritual. Muitos de vocês se lembram de uma época em que sua fé era vibrante e viva, quando a oração era uma alegria, quando a presença de Deus era real e tangível em sua vida diária. Mas então algo aconteceu.
Talvez tenha sido um período de sofrimento que abalou sua fé. Talvez tenha sido decepção com a liderança da igreja ou com outros crentes. Talvez tenha sido a lenta erosão das concessões mundanas que gradualmente apagou o fogo do Espírito em seu coração. Seja qual for a causa, você se viu em um vale espiritual onde tudo que antes lhe trazia vida agora parecia seco e sem vida. O inimigo quer que você acredite que essa secura espiritual é permanente, que você se moveu além da capacidade de Deus de reavivá-lo, que cometeu o pecado imperdoável ou que Deus desistiu de você. Mas a visão de Ezequiel declara o oposto. Ela revela que Deus é especialista em dar vida ao que parece estar morto e irrecuperável. A chave é entender que o reavivamento muitas vezes não começa com o que sentimos, mas com o que falamos. Ezequiel teve que profetizar para os ossos antes que eles começassem a se mover. Ele teve que proferir a palavra de Deus sobre a situação antes de ver qualquer evidência de mudança. É aqui que muitos crentes ficam presos em seus vales de ossos secos. Eles esperam sentir algo antes de estarem dispostos a proferir fé. Eles querem ver movimento antes de profetizar vida. Mas o padrão de Deus é o oposto. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando proferimos as promessas de Deus sobre nossas circunstâncias, quando declaramos sua verdade diante da morte aparente, estamos, na verdade, participando do mesmo ministério profético que Ezequiel exerceu naquele antigo vale. Mas precisamos entender algo crucial sobre a natureza da declaração profética em nossos vales pessoais de ossos secos. Ezequiel não estava apenas proferindo pensamentos positivos ou tentando manifestar mudança por meio do poder da sugestão. Ele estava proferindo a palavra específica que Deus lhe havia dado, chamando coisas que não eram como se fossem, com base no caráter e nas promessas de Deus. Quando profetizamos vida sobre nossas situações mortas, não estamos apenas nos envolvendo em ilusões. Estamos alinhando nossa fala com a vontade de Deus e invocando seus propósitos. A segunda fase do ministério profético de Ezequiel no vale revela outra verdade crucial sobre o reavivamento. Depois que os ossos se juntaram e foram cobertos com carne, Deus ordenou ao profeta que profetizasse para o próprio sopro. A palavra hebraica usada aqui é ruach, que pode significar vento, sopro ou espírito. Ezequiel estava invocando o Espírito Santo para vir dos quatro ventos, ou seja, de todas as direções, de todos os cantos do céu, para soprar vida nesses corpos reunidos. Isso nos ensina que o reavivamento genuíno não é algo que podemos fabricar ou orquestrar por meio do esforço humano. Podemos reunir os ossos, organizar as estruturas, criar todas as condições adequadas, mas somente Deus pode soprar vida espiritual em nossos esforços. É por isso que tantas estratégias de crescimento de igrejas e técnicas de reavivamento, em última análise, falham em produzir transformação espiritual duradoura. Elas se concentram em reunir os ossos e cobri-los com carne, mas carecem do sopro do Espírito de Deus. Eles podem criar entusiasmo, atrair multidões e gerar respostas emocionais, mas sem a presença e o poder genuínos do Espírito Santo, todos esses esforços permanecem espiritualmente sem vida. O verdadeiro reavivamento acontece quando o povo de Deus para de tentar fabricar experiências espirituais e, em vez disso, clama pelo sopro do céu para preencher o que construíram. O resultado desse sopro divino na visão de Ezequiel não foi apenas a ressurreição individual, mas a ressurreição coletiva. O texto diz que os corpos se tornaram um exército extremamente grande. Isso revela o propósito final de Deus no reavivamento, não apenas restaurar os crentes individualmente à vida espiritual, mas criar uma força unificada e poderosa que possa avançar seu reino na terra. Ao longo da história da Igreja, os maiores reavivamentos seguiram esse padrão. Eles começam com corações individuais sendo reavivados, mas culminam em movimentos coletivos que transformam regiões e nações inteiras. Vivemos em um tempo em que muitos crentes sentem que estamos à beira de um grande reavivamento do fim dos tempos. A morte espiritual ao nosso redor não é um sinal de que Deus desistiu de seu povo. É um sinal de que estamos na fase do vale que precede a fase da ressurreição. Quanto mais escura a noite, mais próximo o amanhecer. Quanto mais secos os ossos, mais espetacular será o reavivamento quando o sopro de Deus finalmente vier. Mas este reavivamento do fim dos tempos não se parecerá com os reavivamentos anteriores na história da Igreja. Será caracterizado por várias características únicas que se conectam diretamente à profecia de Ezequiel. Primeiro, será um reavivamento global que afetará todas as nações, tribos e línguas. Assim como Ezequiel invocou o sopro que viesse dos quatro ventos, representando todas as direções, este reavivamento final terá alcance mundial.
Já estamos vendo sinais disso no crescimento explosivo do cristianismo na Ásia, África e América Latina, mesmo enquanto as fortalezas cristãs tradicionais na Europa e América do Norte experimentam declínio espiritual. Deus está levantando seu exército do fim dos tempos de lugares inesperados e por meio de pessoas inesperadas. Segundo, será um reavivamento que reunirá o que estava disperso e dividido. Assim como os ossos na visão de Ezequiel se uniram, osso com osso, em perfeita ordem, Deus restaurará a unidade de sua igreja, independentemente de denominações, raças e culturas. As divisões e o sectarismo que enfraqueceram o corpo de Cristo serão curados à medida que os crentes reconhecerem que fazem parte de um grande exército que pertence ao mesmo comandante em chefe. Terceiro, será um reavivamento que preparará o povo de Deus para uma guerra espiritual em uma escala sem precedentes. O resultado da visão de Ezequiel não foi apenas pessoas vivas, mas um poderoso exército pronto para a batalha. Este reavivamento do fim dos tempos equipará os crentes com autoridade e poder espiritual para confrontar as forças das trevas que estão sendo desencadeadas nestes últimos dias. Preparará a igreja não apenas para sobreviver à tribulação vindoura, mas para avançar o reino de Deus em meio a ela. Quarto, será um reavivamento que demonstrará a fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo quando tudo parecer sem esperança. Assim como Deus provou sua fidelidade ao Israel disperso, reunindo-o em sua terra, ele provará sua fidelidade à sua igreja, cumprindo todas as promessas que fez sobre o derramamento do seu Espírito nos últimos dias. Este reavivamento silenciará toda voz que zombou das promessas de Deus e declarou sua palavra ultrapassada ou irrelevante. Mas aqui está o que você precisa entender sobre o seu papel neste reavivamento vindouro. Você não precisa esperar que ele comece para começar a experimentar a ressurreição em seu próprio vale de ossos secos. Deus quer reavivá-lo pessoalmente como parte de sua preparação para o reavivamento corporativo que está por vir. Ele quer insuflar nova vida em sua vida de oração, em sua adoração, em sua fome pela sua palavra, em sua paixão pelas almas, em sua fé no impossível. Ele quer ressuscitar a esperança onde o desespero reinou, a alegria onde a depressão dominou e o propósito onde a confusão dominou. A pergunta é a mesma que Deus fez a Ezequiel: estes ossos podem viver? Seu casamento pode ser restaurado? Seus filhos pródigos podem voltar para casa? Sua igreja pode experimentar um genuíno despertar espiritual? Sua nação pode se voltar para Deus? Seu próprio coração pode ser incendiado por Jesus novamente? A resposta não depende de quão secos os ossos parecem ou de quanto tempo estão nessa condição. A resposta depende de você crer ou não no Deus da ressurreição, o Deus que é especialista em trazer vida da morte. Mas crer não é passivo, é ativo. Como Ezequiel, você precisa estar disposto a profetizar aos seus ossos antes mesmo de vê-los se mover. Você precisa falar de vida sobre suas situações mortas com base na palavra de Deus, não com base no que você vê com seus olhos naturais. Você precisa invocar os propósitos de Deus em sua vida e circunstâncias, mesmo quando tudo ao seu redor contradiz o que você está declarando. E então você precisa clamar pelo sopro do Espírito de Deus para preencher o que você está construindo, sabendo que somente Ele pode transformar a atividade religiosa em realidade espiritual. O maior avivamento da história humana está chegando, e fará com que cada derramamento anterior do Espírito de Deus pareça uma chuva suave em comparação com um rio caudaloso e caudaloso. Mas começará com crentes individuais que se recusam a aceitar a morte espiritual como sua condição final, que ousam profetizar vida sobre seus vales pessoais de ossos secos e que clamam pelo sopro do céu para preencher seus corações novamente. Os ossos já estão começando a tremer. O sopro de Deus está se agitando nos céus. A questão não é se o reavivamento está chegando. A questão é se você fará parte do exército que Deus está levantando para estes últimos dias. Se tudo o que compartilhei hoje despertou algo profundo em seu espírito, se você reconhece que Deus está chamando você para fazer parte do seu exército de crentes ressuscitados do fim dos tempos, então quero convidá-lo a dar um passo de fé agora mesmo. Inscrever-se neste canal não significa apenas assistir a mais vídeos, significa comprometer-se com sua própria preparação espiritual para o que Deus está prestes a fazer na Terra. Toda semana mergulhamos fundo na palavra profética de Deus, explorando não apenas o que a Bíblia diz sobre os últimos dias, mas como você pode se posicionar para ser usado poderosamente por Deus nestes tempos cruciais. Não oferecemos respostas fáceis nem entretenimento superficial. Oferecemos a carne da palavra de Deus para crentes que levam a sério sua preparação para o retorno de Cristo.
Se você está cansado da aridez espiritual e pronto para que o sopro de Deus preencha a sua vida novamente, junte-se a nós nesta jornada de reavivamento e preparação. O Vale dos Ossos Secos nunca foi pensado para ser seu endereço permanente. É hora de profetizar a vida e ver Deus criar seu exército.